Se a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei se temos bastante consciência do que acabamos de cantar. A letra desta música é muito séria. Rendição é um assunto sério. Você tem ideia do que é rendição? Você sabe o que é rendição? Quando você abre mão de tudo e diz assim: eu me rendo. Eu me rendo. Não sou mais meu. Não tomo mais decisões, não governo, eu me rendo e o Senhor governa a minha vida. Que Deus nos abençoe para a gente aplicar essa oração, que ela seja uma realidade presente na nossa vida, na nossa história, o tempo todo. Porque o nosso velho homem, vez por outra, vai tentar arrancar de nós essa verdade sublime de Deus. É verdade ou não é? Vez por outra. Vez por outra. E nesse caso, o nosso maior inimigo não é nem Satanás. Ele se aproveita, mas não é nem ele. É a gente mesmo. É o nosso próprio coração. Então, sempre que você pensar em rendição, pense em rendição como algo muito profundo e muito sério. Bom, queridos, hoje é domingo de ceia do Senhor. E eu quero aproveitar esse domingo para bater um papo com as ovelhas da Igreja Batista Metropolitana. Eu lembro que no começo do meu ministério aqui, uma vez eu usei essa expressão no púlpito e um jovem me procurou e falou: nossa, pastor, eu nunca ouvi dizer que um pastor pudesse bater papo com a igreja. Não é? Mas de vez em quando a gente precisa. De vez em quando a gente precisa sentar, conversar, olhar bem os irmãos, permitir que os irmãos olhem bem para os pastores. Aliás, eu queria pedir que os pastores viessem, sentassem aqui à frente, por favor. Eu queria que eles viessem para aqui, os pastores que estão aqui. Vem aqui na frente, senta aqui comigo aqui. Essa semana a gente estivemos reunidos e conversamos sobre o que vou expor nesta manhã para a igreja. E há sempre na história de uma igreja um momento crucial, um momento necessário, em que o pastor convoca as suas ovelhas, não nossas ovelhas, as ovelhas de Cristo que estão debaixo da nossa responsabilidade, para uma conversa que é intransferível e necessária. Então eu vou aproveitar esse momento para conduzir a igreja a essa reflexão, a meu ver, inadiável. Está preparado? Amém? Também. Muito embora todos os cristãos que estão aqui presentes, batizados, sejam muito bem-vindos a este momento, podendo desfrutar da comunhão, da mesa do Senhor conosco. Todavia, todos nós reconhecemos, vez por outra, essa necessidade do pastor falar mais diretamente aos membros da igreja. Todos nós reconhecemos a importância de estarmos ligados ao corpo de Cristo de uma forma intencional e profunda, como membros de uma igreja local, como membros que passaram por um processo formal. Entendam uma coisa: as pessoas às vezes chegam numa igreja e elas vão ficando, e elas não querem passar por um processo formal e se tornarem membros daquela comunidade. Porque, claro, quando você diz assim: eu sou membro desta igreja, meu nome está arrolado ao rol de membros desta igreja, obviamente há uma relação intrínseca de responsabilidade da igreja para com o membro, do membro para com a igreja. E hoje um dos movimentos que mais tem crescido entre os cristãos é o movimento dos desigrejados, daqueles que dizem assim: eu não preciso de uma igreja, eu posso viver a minha fé cristã diretamente com Deus e eu não preciso de uma igreja. Nós aqui temos ensinado ao contrário disso. Nós temos deixado sempre muito claro a necessidade que há de uma pessoa se comprometer com a sua igreja, e você já vai entender por quê. O que eu gostaria de fazer nessa manhã de ceia do Senhor, acompanhado aqui com os pastores, é de dar algumas orientações claras, práticas para a igreja, orientações que nós, pastores, temos dado há anos. Eu estou aqui há 15 anos, e há 15 anos eu tenho dado essas mesmas orientações. Só que eu percebo que algumas vezes, como essas orientações vêm dentro do contexto da mensagem,
Às vezes as pessoas absorvem uma parte e não absorvem outra. Ou então, a partir do contexto que essa própria pessoa vive, ela dá a mensagem, a interpretação que ela quiser. E aí nem sempre as orientações ficam muito claras. Nem sempre se pode compreender aquilo que se pretende ensinar. Mas antes de falar sobre essas orientações, eu quero fazer duas perguntas para você que está aqui hoje. Ou para você que está em casa e é membro da igreja, devia estar aqui. Às vezes a pessoa está doente, não é? Se estiver doente, tudo bem. Se não tiver, vou orar para você ficar. Estou brincando, hein? Eu quero fazer duas perguntas, dois questionamentos. Primeiro, quem é autoridade espiritual sobre sua vida? Há tempos atrás eu estava numa reunião da Convenção Batista, na Comissão de Expansão Missionária, e nós chamamos uma missionária para confrontar sobre algumas coisas erradas que estavam acontecendo no ministério dela, no interior da Bahia, e ela estava desenvolvendo o ministério de maneira contrária ao que a convenção estava orientando. E aí, no meio daquele debate, ela fala uma coisa, os líderes falavam outra, ela fala uma coisa, os líderes falam outra. Eu levantei e falei assim, eu queria fazer uma pergunta para você, filha. Quem é a autoridade espiritual sobre sua vida? E ela, sem piscar, disse, Deus! Eu virei para o líder e falei, irmão presidente, eu, como pastor, parte dessa comissão, proponho a demissão imediata da obreira. E foi acatado. E ela foi demitida. Você diz, mas pastor, o que é isso? Deus não é autoridade? Claro que Deus é autoridade. É óbvio que Deus é autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Mas se você olhar para as Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que o tempo todo, na esfera humana, Deus se utiliza de uma cadeia de comando que é gerida, que é orientada por homens, por seres humanos, aos quais a Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades, aos líderes, uns aos outros. Quem é a autoridade espiritual sobre sua vida? Debaixo de quem você está resguardado ou resguardada? Dos seus pastores? Dos líderes? Você consegue entender a igreja do Senhor como absolutamente responsável pela sua vida espiritual? Porque nós vamos ler o texto daqui um pouco da palavra de Deus, que diz que nós somos responsáveis por você. Você entende essa cadeia de autoridade ou não? Segunda pergunta, o que é que você entende por ser membro de uma igreja? Eu digo isso, irmãos, porque eu percebo as pessoas figurando no hall de membros, ou seja, elas estão inseridas formalmente, elas estão inscritas, estão arroladas no hall de membros, mas nem sempre essas pessoas que têm o seu nome lá no cadastro se dão contas de que isso possui implicações, e implicações de ordem moral e espiritual, e que essas implicações têm a ver com a sua vida de submissão, de obediência às orientações e aos princípios que são ensinados por essa igreja. Então uma pessoa não pode dizer-se membro de uma igreja e não aceitar as orientações espirituais dessa igreja. E o tempo todo questionar, e o tempo todo se opor, não pode. Na verdade, o nome dela está lá, mas ela não é um membro de fato. Ela se diz membro, mas não está pronta a obedecer, não está pronta a concordar, não está pronta a reforçar os ensinos que vêm das classes, do púlpito. Se posiciona contrário. Então é membro formal, mas não é membro de coração.
ela precisa ser sincera consigo mesma, precisa ser corajosa, ao ponto de dizer assim: se eu não concordo, então eu vou pedir que o meu nome seja retirado do rol de membros da igreja. Ah, não concordo, eu não concordo, então peça para o seu nome ser retirado. Eu não posso estar no meio de uma comunidade e não acatar. É claro, nós não estamos aqui propondo que ninguém vai manipular ninguém, e eu não estou dizendo aqui que eu sou autoridade absoluta sobre a igreja, muito embora seja o pastor, presidente desta comunidade, mas eu não sou autoridade absoluta aqui. E eu estou tão sujeito à igreja, a esta igreja, quanto qualquer um de nós que somos membros estamos. De maneira que se eu errar, qualquer um dos líderes desta igreja, qualquer um dos pastores aqui, terá liberdade de me confrontar, e eu, como membro obediente do corpo de Cristo, vou me sujeitar. Ninguém está falando de autoritarismo, autocracia, onde temos um papa na igreja. Não concordo com isso. Mas a igreja, enquanto corpo, enquanto instituição, é a autoridade de Deus sobre nós. Ter um nome no rol de membros não significa absolutamente nada. É um controle meramente humano. Não há rol de membros nas Escrituras Sagradas. Nós certamente precisamos do rol de membros porque é um instrumento de organização, de identificação das pessoas e uma ferramenta que nos ajuda a caminhar lado a lado com cada uma delas, ajudando-as nas suas necessidades e carências espirituais ou financeiras ou materiais ou emocionais. O problema é que existem pessoas que não querem ser acompanhadas de perto. E se elas são ovelhas, se são daquele tipo de ovelha, sabe aquele tipo que não quer ser conduzida? Tem gente que não quer ser conduzido. Eu não quero que ninguém me conduza. Eu sei andar sozinho. Então você tem aquele rebanho e você tem aquela ovelha que o tempo todo que o pastor está orientando com o cajado, ela está saindo, ela está pulando, ela está empurrando todo mundo, e ela quer sair do meio e ela quer andar a paralela, ela não quer caminhar com todo mundo. E olha, às vezes é suado lidar com as pessoas assim. É como João diz na carta dele: estão entre nós, mas não são dos nossos. Está aqui de corpo, mas não está de alma, não está de coração. Não querem ser dirigidas, conduzidas, querem viver sua própria vida do jeito que quiserem, querem fazer aquilo que acham melhor, não querem dar satisfações a ninguém. Então, por que permanecem como membros? Certamente ninguém vai colocar ninguém para fora, ninguém vai jogar ninguém para fora, ninguém vai impedir essas pessoas de participarem das programações, dos cultos da igreja, mas elas não precisam ser membros, porque quando são membros assumem responsabilidade. Está entendendo o que estou falando? Todas as pessoas são bem-vindas ao meio da igreja, todas são bem-vindas. Mas só deve ser membro da igreja, membro, quando a pessoa diz assim: eu quero ficar debaixo da autoridade espiritual dessa igreja. Minha pergunta para vocês de manhã é: você está debaixo de autoridade espiritual ou não? Ou você está solto, descoberto, cuidando da sua vida, da sua história, do jeito que você quer, fazendo o que você acha? Porque se seu nome consta lá, nós e a igreja somos responsáveis por você. Somos responsáveis. E nós queremos ser responsáveis pelas pessoas, é o nosso chamado. Nós, pastores e líderes, temos consciência de que nós iremos prestar contas a Deus do rebanho que é dele. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim: obedecei vossos pastores, e sede submissos a eles,
porque eles zelam por vossa alma como quem deve prestar contas. Nós vamos prestar contas, não é verdade, pastores? Vamos prestar contas. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Hebreus 13, 17. Não é só pastorear, mas é pastorear com alegria. Você pastoreia com alegria quando? Quando a ovelha obedece, acata, aceita. Você não precisa ficar o tempo todo argumentando, brigando, falando, mostrando. Não precisa. É uma ovelha que já tem um caráter quebrantado de obediência. Essa semana, conversando com Cléo, falando sobre essa questão do pastoreio, ela usou uma expressão que eu gostei. Ela falou assim: realmente, essa é a função dos pastores. Os pastores têm que ficar de cabelo branco, pastorear até ficar de cabelo branco. Eu corri no espelho. Ainda bem que tem uns fios brancos aqui por todo lado. Mas a expressão é essa mesmo, é ir até o fim, é passar a noite acordado, é ficar preocupado, e esse é o nosso papel. Às vezes pessoas me procuram e falam assim: pastor, eu não quero lhe trazer mais um problema. Eu falo: irmão, traga tudo que puder, porque é o nosso papel. Mas as pessoas têm que querer ser pastoreadas. Então eu quero trabalhar com os irmãos em cima de algumas orientações pastorais nessa manhã, e pedir para você bastante atenção. Eu quero começar lendo 2 textos da Palavra de Deus. Primeiro, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. O texto diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, verso 23. Capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o de outros. Olha só esses 2 textos lidos na sequência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Por que eu estou lendo esses textos? Porque eu creio, irmãos, que existem assuntos difíceis de ser tratados e argumentados em relação às Escrituras, que nós chamamos isso de assuntos ou faixas nebulosas. Pode ou não pode? O crente deve ou não deve fazer isso? Ah, mas a cultura de hoje é diferente da cultura da época. E nós temos todos aqueles argumentos e vamos criando áreas difíceis de pensar sobre elas. E isso desperta em mim uma convicção de que existem regras que são claras nas Escrituras. Você pode ou não pode, deve ou não deve, e existem outras que ficarão sobre responsabilidade dos tutores espirituais, dos líderes. Então eu vou te dar um exemplo. Beber socialmente. Pode ou não pode? Aí a comunidade evangélica se divide, porque afinal de contas, alguns são radicais e dizem: não pode, é pecado. E outros dizem: não, claro que pode, um pouquinho. Um pouquinho pode. Jesus transformou água em vinho, se transformou, deve ter tomado também. Paulo diz lá em Timóteo que toma um pouquinho de vinho por causa do seu problema de estômago. Aliás, Paulo, como médico, era um ótimo evangelista. Pode ou não pode? Eu,
há 15 anos pastor da Igreja Batista Metropolitana, tenho dito que não pode. Ah, pastor, mas a cultura... Ei, psh, vem aqui comigo. A sua cultura é a cultura lá de trás? A sua cultura é a cultura do Rio Grande do Sul? A sua cultura é a cultura da Europa? Não, você é baiano e mora em Salvador. Na minha percepção, irmãos, cristãos não devem beber socialmente. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre embriagar-se. É verdade. Paulo diz em Efésios, capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pergunta: alguém se embriaga sem ter bebido socialmente? Sim ou não? Não, porque o social é o primeiro gole. O que o povo chama de social é o primeiro gole. E aí tem uma série de implicações por trás. Primeiro, tem a questão de que passa pelo primeiro gole para você chegar no segundo, no terceiro, etc, etc. Segundo, a Organização Mundial da Saúde diz que se você tiver 0,06 miligramas, sei lá do que, no seu sangue, então você já não está apto nem a dirigir. E isso é uma tacinha de vinho. Mais do que isso, eu fico pensando na questão do testemunho pessoal, porque Jesus diz assim, é necessário que venham os escândalos, mas, ai, por meio de quem os escândalos vêm. Era melhor que tivesse amarrado uma pedra bem pesada no pescoço e feito o quê? Se lançado ao mar. Tempos atrás, nós começamos a evangelizar um moço que se converteu aqui na nossa igreja, e esse menino veio de uma vida dissoluta, de muita bebida, de muita farra, de muita prostituição, e esse menino começou a ser trabalhado por Deus aqui na igreja, um trabalho ardoroso, difícil, de ajudá-lo a vencer os seus próprios desafios. E eu estava numa festa de 15 anos, e essa festa era dividida, porque a mãe da moça era crente, o pai não, então tinha refrigerantes e tal, mas tinha também a bebida alcoólica. Está um grupo da IBAN sentado assim, umas 10 cadeiras, com uma turminha da IBAN, e na primeira cadeira está esse moço, que estava lutando contra si mesmo. Eu estou de longe, conversando com outra pessoa, e vi quando o garçom se aproxima dele com uma bandeja cheia de taças, e oferece para ele. Esse menino olha para o garçom assim, e faz assim. E aí o garçom passou no segundo, o segundo disse não, terceiro, quarto, quinto, e eu olhando, de longe, quando chega no último, desculpa a expressão, o último idiota da IBAN, o camarada, pega a taça. Crente cabeça, crente inteligente. A bebida não me faz mal. Eu sei controlar esse negócio. Ele, pega. O garçom voltou pelo mesmo corredor, era um corredor. Quando passou pelo moço, o moço falou, eu também quero. Você entendeu o que aconteceu? Esse camarada lá da ponta deu um péssimo mau testemunho para esse que está chegando aqui, que está se libertando da bebida alcoólica. Eu sei bem o que é isso, porque eu acompanhei meu sogro, aprendi muito com ele nessa questão. Abre um texto aí, Provérbios, no capítulo 23. Provérbios 23. Olha só que texto extraordinário. Provérbios 23, eu vou ler a partir do verso 29. Ele diz assim, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho.
para os que andam buscando bebida misturada. Então, olha assim, ele fala assim, ó, presta atenção. Para quem está reservado o sofrimento da vergonha, do se machucar, do cair no chão, do vomitar no meio das... Para quem está reservado? Para quem bebe e se embriaga e se demora na bebida. Aí olha o conselho dele, verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Aí o cara vai dizer, então posso tomar vinho branco. O cara não quer ler o que o texto está ensinando. Ele quer pegar uma palavrinha para defender o liberalismo dele. Que talvez para ele não fizesse mal nenhum. Ninguém que bebe uma taça de vinho vai perder a salvação. Mas ele diz assim, olha, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Não parece propaganda de hoje na televisão? Não parece aquela propaganda assim, daquela bebida, aquela garrafa bonita, aquele copo, aquelas pessoas bem vestidas, aquelas moças bonitas, aqueles rapazes bonitos, né? Não parece isso assim? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como quem deita no meio do mar, como o que se deita no alto do mastro, e dirás, espancaram-me, não doeu, bateram-me, não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então o que ele está dizendo é que há um processo na vida da pessoa que vai encaminhá-la numa direção, ou vai ser usado pelo diabo e pelo inferno para derrubar outros. Meu sogro se converteu há 26 anos atrás, 27 anos, quando eu conheci Cleo. Logo que nós começamos a namorar, meu sogro se converteu, e ele veio de uma história de bebidas e tudo, e Deus trabalhou extraordinariamente na vida dele, ele abandonou, mas a bebida lhe chamava muita atenção, e às vezes nós estávamos na sala assistindo televisão, e aparecia aquela propaganda de bebida, e ele levantava e saía da sala. Às vezes ele pegava logo o controle remoto e mudava de canal, porque aquilo o atraía. Agora eu trago meu sogro para minha casa e vou dar uma tacinha de vinho para ele. Ou eu taco na internet, no Facebook da vida, eu lá sentado na mesa tomando uma, e o meu sogro vai ver. Vai falar, poxa, meu genro que é pastor, que é crente, está tomando, qual é o problema de eu tomar uma? E eu posso retroagir um processo de cura de Deus de anos na vida deste homem. Ou como eu vou explicar isso para uma criança que vai abrir a geladeira e o papai toma umas escondidinho em casa? Como é que esse menino na adolescência vai conseguir discernir entre o que é tomar uma escondidinha em casa e o que é tomar uma escondidinha entre os colegas, numa programação da escola? Lucas tinha 15 anos e foi numa programação da escola dele. Ia terminar em torno de 10 e meia da noite. Quando foi, não eram nem 9 horas, ele me ligou e falou, pai, vem me buscar. Peguei o carro e fui. Cheguei, ele estava do lado de fora. Entrou no carro, vamos embora para casa. E aí, como é que foi? Ele quieto, pensativo. Quando foi chegando perto de casa, ele falou, pai, você não tem ideia do que rolou de uísque e de vodka no meio dos meus colegas, você não tem ideia, pai. Os meninos levaram escondido na mochila, por baixo de blusa, de blusão, para escapar do segurança, para dentro do show, virar vodka para dentro de meninos de 14, 15 anos. Agora, se o meu filho chega na minha cozinha, eu não sou radical com isso, irmãos, como é que eu vou dizer para ele, ô filho, um golinho só não tem problema não, filho. Existem pais que estão correndo esse risco, irmãos. Existem pais que estão correndo esse risco deliberadamente. Não, se você tomar uma taça de vinho, você não vai para o inferno, não. Mas o seu pastor aqui, e a equipe pastoral dessa igreja, aconselha você, não beba socialmente. É o conselho do seu pastor. Você aceita se você quiser, você não é obrigado a aceitar. Mas pensa nisso.
Pensa nisso, pensa quanta gente está enveredando por este caminho da bebedice, porque abriu uma exceção, olhou para o copo escorrendo, e aquilo virou um processo sem volta na vida dessas pessoas. Outra orientação, está preparado? Aperte o cinto de segurança aí. A participação de crentes em festas, bailes, shows e baladas. Há anos eu tenho aconselhado os irmãos. Todo ano, há cerca de uma ou duas semanas do tal feriado de São João, o feriado junino, eu falo sobre a igreja, eu falo para a igreja sobre as festas juninas. Esse ano eu não fiz isso. Perceberam? Esse ano eu resolvi falar depois. Até para ver. E confesso, irmãos, eu fico muito triste no meu coração quando eu vejo os crentes indo para os arraiais, indo para as festas, tirando foto, postando no maldito Facebook. Eu estou começando a pegar raiva do Facebook. Sabe o que é raiva? Porque as pessoas agora pecam e escracham o seu pecado e servem como mau testemunho para os outros. Ai, está lá. Na barraca da Skin Cariol, na barraca da Proibida, na barraca não sei de quem, está lá. Ah, pastor, o que tem? É só divertimento, é só milho e pamonha. Pamonha é você. Você que não está enxergando o que é que está acontecendo na sua alma. Eu falo a mesma coisa sobre festa de São João, eu falo a mesma coisa sobre carnaval, sobre festival de verão, sobre as baladas. Eu falo a mesma coisa há 15 anos para esta igreja. 15 anos. Irmãos, eu vim do retiro dos nossos adolescentes. Eu vim de lá. Eu fui quarta-feira com eles e retornei de quinta para sexta. E nós tivemos um encontro com os meninos, eu com os rapazes e Cléo com as moças, para que eles fizessem perguntas. Tem 160 adolescentes lá no retiro. Estão vindo embora agora. 160. Fizemos perguntas, sentamos no meio deles para que eles fizessem perguntas. Sabe quais são as perguntas deles? Pastor, crente pode beber ou não pode? Pastor, é pecado ir para o São João? Está na cabeça deles. Eles estão questionando isso, irmãos, e na minha postura, enquanto pastor, eu tenho ensinado que nenhum de nós deveria frequentar intencionalmente um ambiente onde o nome de Deus não é honrado, não é respeitado e não é adorado. É verdade, irmãos, que às vezes as nossas festas são piores do que dos incrédulos. Paulo lida com isso quando escreve a carta de Coríntios, e ele diz assim: celebremos a festa, mas não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Na verdade, a gente não deveria fazer parte de nenhum movimento, nada, que esvaziasse o conteúdo da nossa fé, que não nos edificasse. É lícito? É, mas não convém. É lícito? É, mas não edifica. Então por que eu tenho que estar lá? Por que é que eu tenho que estar no meio deles? Quando Paulo fala da associação entre o fiel e o não fiel, e eu mostrei isso aqui para os nossos adolescentes lá, quando Paulo fala sobre isso, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, sobre essa questão do jugo desigual, sobre essa questão da união entre aquele que crê e aquele que não crê, entre a justiça e a iniquidade, quando Paulo fala sobre isso, nós temos a tendência de pensar só em termos de jugo desigual em casamentos, em relacionamentos, mas não é só sobre isso. Vez por outra, você tem que dar um pontapé nisso tudo e sair do meio deles. Olha o que ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, assim, sai do meio. Paulo diz para Timóteo: foge das paixões carnais. Agora eu vou para uma festa dessa. Ah, pastor, mas é pecado comer milho? Não, irmão. Coma milho à vontade, até você ficar entupido. Não é isso que eu estou falando, não é de uma reunião que você faz na sua casa, e de uma brincadeira, e de alguma coisa que você come ali, de paçoca, de milho. Não, isso tudo é gostoso, eu amo milho, eu amo amendoim, paçoca, eu gosto dessas coisas. Não é isso. O problema é quando uma coisa vai puxando a outra, sempre começa com um simplesinho e vai progredindo, não é verdade? Nós nunca ficamos no mesmo nível, nós sempre damos um passo hoje, onde nós paramos ontem. Então é sempre algo a mais, é sempre um passo a mais. Eles dizem: mas os meus filhos frequentam desde pequeno. Os meus não frequentam, e não frequentaram. Eu não precisei nunca brigar com Bia e Lucas, dizer: não vai para a festa de São João na escola. Nunca precisei. Sempre a gente conversou, ensinou. Se você dá uma boa base bíblica, eles vão entendendo, eles vão captando. Eles vão percebendo. Agora os pais entram na farra. Eu quero saber como é que você, na adolescência, com tanta coisa pipocando na cabeça desses jovens, com uma possibilidade tão grande, com uma via tão aberta para eles abandonarem a fé, abandonarem o evangelho, eu quero saber como é que você vai discernir na cabeça deles qual é a festinha que pode e qual é a festinha que não pode. Qual é a diferença da festa, que é só uma brincadeira de roda, e o arraial, onde as meninas vão dançar pulando de saia curta, mostrando as roupas íntimas, e vai rolar bebida, e as letras das músicas são devastadoramente impuras, impróprias. E uma festa que foi feita em homenagem a São João. Ah, não é mais uma festa religiosa. Irmãos, nunca foi. Entenda isso. Festa nenhuma de ídolo nenhum no Antigo Testamento era festa religiosa, era divertimento, era hedonismo, era prazer. E o Senhor diz assim: sai do meio, se separe. Esse pastor aqui vai continuar ensinando essa igreja que os crentes não devem ir em festa de São João. Nem em carnaval, nem em festival de verão, nem em show de qualquer espécie, onde o nome de Deus não é glorificado. Irmãos, viver nesse mundo já está ficando tão complicado. Adorar a Deus já é tão difícil hoje, não é verdade? Você está dentro de uma igreja, ouvindo música cristã, a sua cabeça está assim, lá no outro. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, dentro da igreja, o coração já está longe, que dirá lá fora? Fugir do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Só mais um texto aqui, Amós, livro do profeta Amós, ainda sobre isso, capítulo 5. Amós, no capítulo 5, eu gosto desse texto, porque ele está falando sobre buscar a Deus, vá onde você vai encontrar Deus, vá onde o seu coração vai se aproximar de Deus, vá onde Deus vai falar com você, vá na direção, dê um passo na direção de algo que alimente a sua fé e te ajude a crescer espiritualmente. E aí olha o que ele diz, ele está falando sobre isso, e lá no verso 21, Deus faz uma crítica às festas cristãs, ou às festas dos seguidores de Deus. Capítulo 5, verso 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as assembleias, as vossas assembleias solenes, não tenho mais nenhum prazer. Ou seja, Deus olhou e viu uma dubiedade no coração do seu povo. Um povo que se reunia solenemente, e um povo que se divertia arrogantemente, sem Deus, sem a glória de Deus, e fora da adoração a Deus.
Ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Olha a expressão que Deus dá aos cânticos de adoração. Deus diz assim, é um estrépito, é uma zoada, é um barulho no meu ouvido, eu não quero mais ouvir. Não ouvirei as melodias das tuas iras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o rio perene. Juízo e justiça, constantemente na vida dos filhos de Deus. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Cultuaram a Deus? Sim, Senhor, cultuamos. Sim, vocês cultuaram, mas levaram Sicute, vosso rei, levaram Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrelas, que fizeste para vós mesmos. Você entende isso? Olha o que Deus está dizendo. Ele fala assim, olha, vocês me cultuavam, mas junto com o cultuar, tinha também os ídolos no coração de vocês. Deus não aceita dubiedade. Ou adoramos a Deus, irmãos, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ou não somos adoradores de Deus, Deus rejeita o nosso culto. Se junto com o ajuntamento solene e o culto a Deus, nós temos que unir o divertimento, a farra, o mundanismo, está no meio das músicas que não prestam, está no meio da festa, da sensualidade, da bebida, uma coisa puxa a outra. Se eu preciso estar lá, então isso aqui não tem valor. E se eu estou aqui, eu tenho que ficar aqui de coração, de alma, ainda que não esteja aqui, mas meu coração está aqui diante de Deus. Está com o cinto amarrado? Sobre vestes, nós não temos tido muitos problemas aqui, graças a Deus, com vestimenta. As mulheres que têm frequentado essa igreja têm tido uma consciência, louvado seja Deus por isso, de se vestir de uma forma decente. Mas eu quero dar um toque sobre os vestidos de festas. Eu acho que quando a gente é convidado para ser padrinho, madrinha, testemunha de um casamento, há uma tendência no coração de dizer assim, eu vou arrasar hoje. A noiva vai ficar com vergonha de tão linda que eu vou estar. Lembra que uma vez eu estava fazendo um casamento e uma irmã entrou, e ao invés de olhar para o ambiente, ela ficou olhando para mim assim, meio assustada. Eu falei, não entendi nada. Vestido apertado, com luz em cima, marcava o corpo todo. Mas aqui era fechado. E ela veio, e quando chegou na frente, na hora de ir para o canto, ao invés dela virar como todo mundo virava, ela fez assim, veio meio de lado. E eu não vi nada. Terminou o culto, terminou o casamento, saiu, eu não percebi nada. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, pastor, o decote vinha aqui, ó. Aí sabe o que a mulherada faz? Pastor, não tem vestido nas lojas. Eu sei que não tem. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso a Igreja Batista da Lagoinha criou até uma moda para mulheres, você viu? Criaram uma loja, uma moda específica para mulheres crentes. Eu tenho que bater palma para Ana Paula Valadão, tenho que bater palma para ela, porque tem trabalhado essa questão na vida das mulheres. Porque se a mulher precisa usar o decote lá embaixo, a saia lá em cima, saia transparente, calça apertada demais, agarrada demais, aparecendo roupas íntimas, se é necessário fazer isso, então o espírito que permeia a mente de uma mulher não é o espírito de adoração a Deus, é o espírito de sensualidade, é o espírito de lascívia que está na mente dessa mulher. E tem que fugir disso. Uma das perguntas que os meninos fizeram para a gente lá é, pastor, por que não pode fazer sexo antes do casamento? Uma pergunta boa para responder para o adolescente, não é? Agora, o difícil é você responder essa pergunta quando você fez sexo antes do casamento. E era crente. Um dia, seu filho vai te questionar.
Nós temos ensinado aqui, irmãos, porque a vida sexual é um grande privilégio de Deus para os casados. O que é estar casado, pastor? É quando você deixa seu pai e sua mãe, quando você pega a moça, tira da casa do pai e da mãe dela, leva para sua casa e você assume plena, total e restrita e permanente compromisso com ela. Você está lá, ó, eu vou viver com essa mulher até o meu último fôlego neste mundo. Ela é minha mulher, eu assumi ela diante de Deus, diante dos meus pastores, que são líderes, da minha igreja, que é autoridade espiritual sobre minha vida, e sobre a lei civil do país. E não é parceria, não. Não é, não. União estável. É casamento, assinado, papel passado, assinei aqui, ó, está aqui, carimbei, o juiz assinou, está aqui, é papel passado, como se faz na nossa cultura, todinho, certinho, todos os trâmites, direitinho, fazendo curso de noivos com o pastor Abraão e Cléo, tudo bonitinho, tudo certinho, sem sexo antes do casamento. Ai, pastor, não dá para aguentar. Olha, que essa história de não dá para aguentar significa grandes problemas nesse casamento. Homens casados são tentados? Mulheres casadas são tentadas? Claro que são, irmãos. Quer dizer que se esse camarada não consegue segurar e esperar o casamento para receber a bênção de Deus, ele vai saber esperar lá fora, quando ele fizer uma viagem, quando ele estiver fora de casa, quando a esposa estiver doente? Ou é um cara descontrolado, obsessivo por sexo, que quer, e não tem como? Então nós, pastores, temos ensinado essa igreja que o sexo é uma grande bênção de Deus para os casados. Se você não é casado, está vivendo uma vida sexual ativa, você está em pecado na presença de Deus. Não há por onde escapar. Não há por onde escapar. E você vai prejudicar a sua relação futura, o seu casamento futuro, a comunhão e a confiança lá na frente. É isso que nós ensinamos aos adolescentes, irmãos. É isso que eu e Cléo ensinamos eles essa semana. É isso que os pastores que estão pregando lá estão ensinando. Pastor, pode ficar? Não, não pode ficar. Porque ficar é uma relação egoísta, hedonista, visa só o prazer, irresponsável, não tem nada a ver ficar absolutamente. Mas num testinho drive, pastor, não existe esse negócio de test drive, meu irmão. Eu agora vou fazer test drive com a filha dos outros, é? O que é isso? Basta dizer, irmãos, que as meninas estão hoje pulando para cima dos rapazes. Eu vejo, eu ouço eles dizendo, pastor, é difícil. É difícil. Então está aqui um ensinamento da igreja, de que nós como igreja, orientamos, pregamos, ensinamos, que você não tem que ter relacionamento irresponsável, ficar, sexo antes do casamento, essas coisas todas estão fora de cogitação. Se você está debaixo de autoridade espiritual, você vai obedecer a palavra do seu pastor. Ou então pede para tirar seu nome do rol de membros e fica solto. E aí a gente não é mais responsável por você. É isso que você quer? É obediência, irmãos. Não é fácil, eu sei que não é. Mas é obediência, é para a gente não criar essa dubiedade de culto. É para a gente não estar aqui adorando a Deus, mas dentro da nossa alma, do nosso coração, nós estamos com a vida toda torcida. Outra coisa importante que nós temos orientado: crentes não podem ter dívidas impagáveis, processos, nome comprometido na praça, cheques voadores. A sua vida financeira tem que ser um exemplo, porque você é um crente em Cristo Jesus. Tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Então, se você tem alguma coisa lá, vá corrigir. Quando as pessoas vêm de outra igreja, ou são batizadas e vêm para a nossa igreja, nós perguntamos para elas se elas têm dívida não paga. Lá no relatório delas tem uma parte que fala sobre isso. Está com problema na justiça? Ah, estou com problema. Então essas pessoas assinam com um termo de compromisso, de responsabilidade.
de que em X tempo, ninguém bota uma faca no pescoço delas. Quanto tempo você vai arrumar? Eu preciso de 2 anos, então escreve aqui. Em 2 anos eu vou colocar minha vida em ordem. Mas pastor, todo mundo no Brasil tem a vida em desordem. Eu não tenho. Quem aqui não tem a vida em desordem? A vida está toda em ordem, levante a mão. Aí, ó. Tem a vida limpa, em ordem. Então nós, pastores, orientamos essa igreja a que todos os crentes tenham um nome limpo na praça. Todos, sem exceção nenhuma. A participação nos movimentos. Pastor, pode participar de greve? Bom, isso é um tema polêmico. As greves, de uma certa forma, são previstas por leis e são dirigidas por leis. Se uma greve é feita dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, vamos participar, reivindicar os direitos, etc. Não é? O problema é quando o crente está na frente, encabeçando, botando um contra o outro e zombando das autoridades do país. Olha aqui, ó. Ei. A gente não tem que falar mal dos governantes, a gente tem que orar por eles. Eu não concordo com um monte de coisa que está acontecendo nesse país, eu não concordo. Mas eu não tenho que xingar o presidente, eu não tenho que desonrar, eu não tenho que tratá-lo com desdém. Eu oro a Deus pela presidente Dilma Rousseff, para que no momento dessa turbulência toda, o coração dela se volte para Deus. Não é minha responsabilidade, eu não concordo com talvez 90% do que está acontecendo. Mas não é meu papel ficar criticando ela, postando na internet, descendo a lenha. E tá. Tem um bando de crente covarde que não fala as coisas na internet, ele quer falar. Quer botar na internet. Bota a sua opinião lá, em tudo, em tudo. Quer aparecer. Então não tem que falar mal do governo, eu tenho que orar por eles. E tenho que me sujeitar às leis do país. Agora, tem greve. Eu estou na frente, eu estou militando, eu estou jogando pedra nas vidraças do governo. Está errado. Está errado. Está pecando contra Deus. Porquanto a Bíblia diz, Romanos 14, que toda autoridade humana foi instituída por Deus. Que os reis devem ser honrados. E que a gente tem que dar a César o que é de César. O tempo todo o cristianismo ensina isso para nós. A participação dos movimentos, né? A corte americana, semana retrasada, aprovou o casamento gay. E aí, como sinal de aprovação, as pessoas coloriram sua foto no perfil do Facebook. Para que um crente vai colorir sua foto no perfil do Facebook? Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Uma coisa é você dizer assim, as portas dessa igreja estão abertas para os homossexuais, para os bêbados, para quem quiser. Estão abertas. Eles virão. Eu já disse isso aqui. Eles virão e virão aos montes, porque há uma sede de Deus nesse país. E se a igreja não tiver água, eles vão buscar no candomblé. Não é verdade? Isso quer dizer que eles vão chegar e vão ficar do jeito que são? Não. Porque Jesus sempre esteve no meio das pessoas, sempre esteve, do Zaqueu, da mulher adúltera, da samaritana, dos publicanos, Jesus sempre esteve no meio deles, mas o discurso de Jesus é: vem a mim, eu vou tirar a sua sede, eu vou tirar a sua fome. Aí Jesus olha bem no olho da mulher e diz assim: vai e não peques mais. Então há uma intervenção na vida dessa pessoa, que a pessoa tem que acatar, se quiser. Se ela não quiser acatar, paciência, ela não vai ela não vai se tornar membro de uma igreja se ela não quiser acatar a orientação dessa igreja. Então as pessoas são bem-vindas, a igreja tem que ser aquele lugar que atrai, que puxa para perto, que vem, mas nós não temos que apoiar as decisões quando as decisões são contrárias aos princípios e valores da palavra de Deus, porque senão a palavra de Deus não tem valor para nós, irmãos. Mas o governo autorizou, e daí?
O que é que os apóstolos disseram lá em Atos, quando as decisões do governo eram contrárias aos princípios de Deus? O que eles disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o governo disser assim, você é obrigado a fazer casamento gay aqui na igreja metropolitana, eu vou dizer assim, eu não vou fazer, ponto final. E aí, eu não sei que consequência vai ter, mas eu não vou fazer. Não, por amor aos gays, então vamos fazer sim. Não, não vamos fazer. Aliás, quando a gente ama, a gente quer preservar essa pessoa. E se eu amo, eu quero preservá-la do inferno. Por isso eu vou pregar a verdade de Deus para ela. Vamos participar da ceia do Senhor? Eu queria chamar os líderes aqui à frente. Irmãos, eu tenho certeza que depois dessa minha palavra aqui, vai ter muita gente conversando, vai ter muita polêmica. E olha aqui para mim. Vai ter gente dizendo assim para você, eu não concordo. Eu não concordo. Qualquer pessoa tem o direito de discordar de mim. Todavia, essa pessoa precisa entender que essa é a posição desse pastor, essa é a posição da equipe pastoral, essa é a posição dos demais líderes da igreja. Aliás, eu queria dar um toque para os líderes aqui, alinhados com o seu pastor. Enquanto eu sou pastor dessa igreja. Se no futuro Deus me tirar daqui, vier outro pastor de viés liberal, os irmãos vão se ajeitar com Deus. Mas enquanto eu for pastor, essas são as orientações que eu vou dar a essa igreja. E vamos trabalhar na direção delas, irmãos. E se alguém não concordar, então talvez essa pessoa definitivamente não tenha que ser membro formal da igreja. Venha aos cultos, frequente, participe, esteja no meio das programações e tal, mas solicite o seu desligamento, porque vai ser mais coerente. Nós, líderes e pastores, queremos ser responsáveis pela vida de cada um. Mas nós não queremos ser espiritualmente responsável por quem não quer ser pastoreado. Você quer ser pastoreado? Você que está em casa me vendo pela internet, quer ser pastoreado ou não? Se você quer ser pastoreado, então diga isso para Deus. Deus, eu quero. Eu estou inserido no corpo de Cristo. Quando eu participo da ceia do Senhor, Paulo diz assim, você não pode participar da ceia sem discernir o quê? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. É a igreja do Senhor. Então Paulo diz, você não pode participar da ceia sem discernir o corpo de Cristo. Sem entender qual é a postura, qual é o papel da igreja na nossa história e na nossa vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria que você orasse por um momento. Você colocar seu coração diante de Deus, que decisões você precisa tomar na sua vida, que decisões você precisa tomar pessoais. Existem vários outros assuntos que eu poderia tratar nessa manhã, mas vou me limitar a esses. E dentro desses, ou de outro qualquer que o Espírito Santo de Deus trouxer ao seu coração, como você está? Como está a sua mente? Como está seu coração? Eu tenho falado muito aqui sobre a participação dos crentes nos grupos pequenos, nos grupos de pastoreio. Sabe por quê? Porque o grupo pequeno é uma autoridade espiritual sobre a minha vida e a sua vida. Quando a gente tem um grupo pequeno, a gente presta conta da vida da gente. Quando a gente tem um grupo pequeno, a gente cuida um do outro, a gente pastoreia um ao outro. Se você fica isolado, sozinho, na sua casa, você não tem comunhão com a igreja. Você vem no final de semana, participa de um culto público, que tem quase 1000 pessoas, participa da ceia, mas você não sabe nem o nome da pessoa que está do seu lado. Então nós temos orientado há 13 anos, esse pastor vem dizendo para os membros da igreja, para todos os membros, você precisa estar dentro de um grupo pequeno, você não pode estar fora de um grupo pequeno, você tem que estar integrado. Mas eu não achei o grupo adequado. Você nunca vai achar, pelo amor de Deus. Grupos são pessoas, pessoas são imperfeitas, e a Bíblia diz, junte com as pessoas imperfeitas, e Deus se manifestará perfeito a você.
É Deus que é perfeito. Ele usa as imperfeições das pessoas para agir no nosso coração, na nossa mente. Então você faz parte disso. E eu, como pastor, digo para você: você precisa estar num grupo pequeno, sendo pastoreado, sendo cuidado de perto na sua experiência espiritual. Olha aí, que decisões você tem que tomar hoje, em nome de Jesus. Se você entendeu tudo que foi falado nessa manhã, você é um crente em Cristo Jesus, está em comunhão com Deus, e você se sujeita, se submete à sua igreja local, como corpo de Cristo, e você quer participar da ceia do Senhor, você vai ficar de pé nesse momento. Vai dizer: Senhor, eu obedeço. Eu estou aqui pronto a acatar essa orientação na minha alma e no meu coração. Mas faça isso com muita consciência nessa manhã. Com muita consciência no seu coração. E à medida que você for recebendo o elemento da ceia, o primeiro elemento, que é o pão, você vai se assentar e aguardar para que todos possamos comer juntos e desfrutar deste memorial sagrado, necessário, importante à vida da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus, que é a mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor.